Fala galera, eu me chamo Talíbio Leda e esse é o canal Falando de Medicina. Hoje eu vou conversar com vocês sobre um assunto muito importante, que é o momento. Eu vou falar condições para vocês que indicam o momento de ir ou não a procurar um serviço médico, um pronto-socorro, uma UPA, um local que esteja atendimento de paciente suspeito com a Covid-19. Antes disso, eu queria pedir para vocês continuar se inscrevendo aqui no canal, ativa o sino para receber notificação e também compartilha no Instagram, no Facebook e com seus amigos, beleza? Então, primeira coisa, tudo que eu vou falar para vocês aqui é retirado do protocolo do Ministério da Saúde sobre o manejo clínico do paciente com Covid-19. Beleza. Então, o que eu vou conversar basicamente aqui? Eu vou falar de condições, 5 condições clínicas, 1, 2, 3, 4, 5, que indicam que o paciente está ficando grave e é o momento de procurar um serviço de saúde. Beleza? Então, bora lá. Qual é o primeiro item importante a ser avaliado no paciente para me saber que ele está ficando grave? É a saturação de oxigênio. Significa o quê? A quantidade de oxigênio que está na corrente sanguínea desse paciente. Como é que eu faço isso? Mediante o oxímetro. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui. A saturação, qual é a saturação ideal? É maior do que 95%. O que é uma saturação baixa? A partir de 95 e vai baixando. Então isso vai, à medida que eu baixo a saturação, que é a quantidade de oxigênio que está circulando no meu sangue, significa que esse paciente está ficando grave. Como é que eu faço a avaliação? Mediante a utilização de um aparelho chamado oxímetro. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui, ver se dá certo. Peguei meu oxímetro, vou colocar meu dedo aqui e tentar mostrar para vocês. Eu fico analisando aqui SpO% é a saturação de oxigênio, PR é a frequência cardíaca. Então eu estou saturando 97%. Então tá beleza, não estou com Covid, brincadeira. Mas significa que saturação maior de que 95 significa condição boa. E a minha frequência cardíaca está 103. Então a frequência cardíaca ideal é de 60 a 100, beleza? Então, o oxímetro ele me diz a saturação, a quantidade de oxigênio que tem em meu sangue e a frequência cardíaca 89, beleza. Então, qual é o primeiro item que eu avalio para saber se o paciente está ficando grave? A saturação de oxigênio. Quando é que o paciente está ficando grave? Quando a saturação é menor do que 95. Beleza. Segundo item que eu avalio, o aumento da frequência respiratória. Como é que eu avalio a frequência respiratória? Eu observo a expansão do tórax e do abdômen desse paciente. Qual é a frequência respiratória considerada normal? 16, ou alguns consideram de 14 até 20. Quando é que eu sei que o paciente está grave? Quando ele tem uma frequência respiratória maior do que 30, alguns consideram até 28. No paciente idoso, uma frequência maior do que 25 já é considerado uma frequência respiratória muito alta, que significa gravidade. Então, primeiro item, saturação menor do que 95. Segundo item, frequência respiratória maior do que 30. Terceiro item, piora de alguma doença de base. Por exemplo, o paciente é diabético. A diabetes dele estando muito alta é sinal de gravidade, é momento de procurar um serviço de saúde. Quarto item, hipotensão, ou seja, uma queda muito brusca da pressão, menor do que 9/6, significa uma hipotensão, isso significa gravidade, é momento de procurar um serviço de saúde. O quinto item, um paciente que tem confusão, ou seja, ele está problema neuronal, ou seja, ele está ficando letárgico, sonolento, baixando o nível de consciência, significa gravidade. Então, esses 5 itens que eu falei com vocês, saturação menor do que 95, frequência respiratória maior que 30, piora de alguma doença de base, pressão menor do que 9/60 e confusão mental, letargia, significa gravidade. É o momento de procurar um serviço de saúde, independente se você tem exame laboratorial que confirma Covid-19 ou não. Como eu falei em outro vídeo para vocês, a decisão do tratamento de um paciente não leva em conta se ele tem Covid ou se ele não tem Covid. Leva em conta a condição que ele está, ou seja, a gravidade dos sintomas que ele apresenta no momento, beleza? Então, se o paciente está com suspeita de Covid e não apresenta nenhum desses 5 itens que eu falei,
Você pode manter esse paciente em casa, por exemplo, se ele está com uma febre muito alta, eu prescrevo um analgésico para ele. Quais são os dois principais? Paracetamol e dipirona. Não é o momento de usar anti-inflamatório, não use AS, não utilize outros anti-inflamatórios, porque estão sendo muito questionados no momento, que pode levar a uma série de complicações. Ingestão de bastante líquido, é importante que esse paciente também tenha uma alimentação balanceada, não alimentação muito copiosa, muito grande, mas alimentação leve, alimentação principalmente alimentação líquidas, caldo, essas coisas, ajuda bastante na reposição. Se ele tem problemas gastrointestinais, por exemplo, está com diarreia, vômito, prescreve um remédio para ele para tratar vômito, diarreia. Se ele está tendo muita diarreia, faz a reposição de líquido, de sais minerais que ele está perdendo. Então, por exemplo, pergunta para ele se ele é um paciente que foi vacinado para gripe, para influenza. Se ele não foi vacinado, pode ser que esse paciente esteja com gripe. E para gripe tem um remédio que um antiviral que tem bastante dado resultado para gripe, que é o Tamiflu ou Zetalmivir. Então, se o paciente é um paciente idoso que não tomou vacina para gripe, está com as manifestações clínicas parecidas com a doença do Covid, passa o remédio para gripe para ele, que se for gripe, ele vai melhorar. Beleza? Então era basicamente isso a função desse vídeo, explicar para vocês quais são os 5 itens que indicam gravidade, que é o momento de procurar um serviço de saúde. Beleza, galera? Todas as informações que eu falei são retiradas do protocolo do Ministério da Saúde para o manejo da doença Covid-19. Só lembrando, não se esqueça de se inscrever no canal, que quanto mais gente tiver inscrito, melhor para mim. Valeu? Compartilhe o vídeo com seus amigos. Valeu, até o próximo.